Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje nós vamos começar a falar sobre a trajetória dos grupos humanos. Na semana passada nós falamos sobre mudanças e permanências na escola e essa semana a gente vai falar sobre mudanças e permanências na sociedade. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós vamos continuar na mesma habilidade de reconhecimento da história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Olha, essa questão de mudanças e permanências ao longo do tempo, ela é muito importante no entendimento da ciência e história. Entender como que cotidianamente essas mudanças e permanências fazem parte de nossa vida e quando vocês estiverem nas próximas séries da escola, isso vai ser muito importante também para vocês reconhecerem quando estiverem estudando outras questões do passado, reconhecer essa questão das mudanças, das permanências, como que a gente vai relacionando o passado com o presente. Então, para falarmos sobre mudanças e permanências, a gente pode começar com a seguinte questão. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, do momento em que nasceu até hoje? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, que há essa diferenciação. Nasci num lugar, nasci num bairro, nasci numa cidade, nasci num país, mas moro em outro, moro em outra cidade, moro em outro bairro, ou não, moro na mesma casa desde que eu nasci. Então, as pessoas têm experiências diferentes. Tá? E aí, podemos pensar também, eu nunca mudei de casa, sempre morei no mesmo lugar. Onde eu moro? O que já mudou aqui perto? Eu já vi alguma construção antiga que foi derrubada para poder dar lugar a uma nova construção? Ou algum lugar que tinha uma determinada arquitetura e essa arquitetura foi um pouco modificada, a pintura diferente, uma cor diferente. Então, eu posso pensar assim, quando eu penso na minha infância, eu como professor hoje de você, na minha infância, tinha perto da minha casa um terreno vazio, muito grande, muito extenso. E que, nos momentos das férias escolares, era comum esse terreno ser alugado para circos itinerantes ou parques de diversão. Então, todas as vezes, nas férias escolares, tinha ali um circo ou tinha um parque. E a gente estava em férias, nós da escola ou os colegas próximos de casa, ou os primos e as primas, a gente ia no parque, a gente ia no circo, nossos pais levavam a gente. Hoje é um centro de compras, é um shopping center. Então, há uma mudança, eu experimentei essa mudança, eu vivi essa mudança de, na minha infância, aquele local ser sempre uma memória de brincadeira, de diversão, de férias, e hoje é um shopping, que está ali e que eu costumo frequentar porque é perto da minha casa também nos dias atuais. Então, conseguimos aí ter um entendimento de que é permanência, de que é mudança e como que isso está relacionado ao nosso dia a dia. Bom, e aí você vai pensar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, o que há de mudança, às vezes um mercado, uma padaria que abriu perto de casa, e isso muda a sua rotina, porque antes você ia numa padaria mais longe, agora você vai numa padaria mais perto. Pode pensar também na rua asfaltada, e na rua de calçamento, e na rua de terra. Então, essas mudanças que você vai vivenciando, como que isso melhora ou também pode piorar a sua relação com o espaço que você está. Aqui, nós vamos ter dois exemplos agora de mudanças e permanências relacionadas com os seres humanos. Neste primeiro exemplo, nós temos duas fotografias de populações indígenas atuais. Essas duas fotografias desses povos originários do Brasil mostram mudanças e permanências. A primeira aqui que nós vamos tratar, permanência. Tá? Nós vemos aqui crianças, numa fotografia atual, com as suas indumentárias originais, com as suas manifestações culturais através da vestimenta. Isso é muito importante a gente entender que a pintura da pele é um tipo de indumentária, é um tipo de vestimenta. O ato de vestir não é colocar blusa, colocar uma calça, um sapato, é você modificar a sua estrutura de corpo. Então, quando
né, o tipo de cabelo, a pintura do rosto, a pintura do corpo, né, e aqui a gente tem, né, os meninos usando as miçangas ali, formando, né, figuras geométricas, né, as cores, isso tudo são identificações culturais, são manifestações culturais na vestimenta desse grupo. Logo, é uma permanência porque isso vem das tradições desse povo. Tá? E aqui a gente tem mudança, ok? Por quê? Porque essa população indígena, ela está sendo vacinada, né? A vacina não é um hábito cultural deste grupo, mas que foi incorporado. Outra coisa, a vestimenta também. A vestimenta não é desse grupo. A vestimenta ela foi introduzida por uma outra cultura para essa cultura. Então há uma modificação aqui, né, na vestimenta. Pode ser que esse grupo aqui, em momentos de festejo, eles utilizam, né, outras indumentárias tradicionais. A gente vê isso também em outros povos, né, não necessariamente os povos indígenas do Brasil. Quando, né, em determinados festejos, como a festa junina, a gente tem vestimentas que são características daquele momento. Então, isso, né, mostra como que são os caráteres de permanência e mudança ao longo do tempo. Ok? Outro exemplo que nós temos aqui é da cidade de Belo Horizonte. Nós temos duas fotografias, uma de 1958, a outra mais atual. A de 1958, que está, né, em tons de cinza, mostra, né, a mesma, né, região da cidade, a Avenida Afonso Pena, e na fotografia, né, em tons de cinza, você vê que há muito mais árvores aqui, né, o espaço de movimentação dos automóveis era menor, e hoje a gente já tem, né, menos áreas verdes, mais asfalto, né, ou seja, né, mais linhas para circulação de veículos, temos mais prédios em volta, temos mais construções, né, mais próximas ali à Serra do Curral. Então, isso também mostra que, nesse período aí de mais ou menos 5 décadas, há uma grande transformação no mesmo espaço geográfico, mostrando como que é a nossa relação com o espaço, a nossa relação de mudança e permanência com o tempo. Bom, e aí então a gente pode pensar nessas coisas de mudanças e permanências no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa escola, né, nas nossas experiências de dia a dia. O que muda, o que continua igual, e podemos pensar também nessas questões no nosso mesmo, né, na nossa relação individual. Como que eu me visto, como que, né, são meus hábitos alimentares, do que eu brinco. Então hoje, né, eu com 9 anos de idade, eu tenho determinadas brincadeiras que não eram as mesmas de quando eu tinha 3, 4 anos de idade. O que eu me alimentava com 3, 4 anos de idade pode ser o que eu não alimento hoje. Eu posso ter mudado os hábitos alimentares, eu posso gostar de alguma coisa que eu não gosto mais. Eu posso mudar meu hábito alimentar, por exemplo, por questões de saúde. Então, antes eu costumava comer bala, comer doce, tomar refrigerante, e não faço isso mais por questões de saúde. Então, não vou mais tomar um refrigerante, vou tomar suco natural. Eu não vou comer doce, não vou comer bala, eu vou comer fruta e por aí vai. Então, a gente vai mudando também essas questões no nosso dia a dia, de vestir, de comer, de brincar. Tudo isso faz parte, né, dessa questão, né, de como que nós vamos mudando e algumas coisas nós vamos permanecendo, nós vamos deixando ali, né, no nosso cotidiano, a nossa relação, né, com as pessoas e com o espaço. Bom, então aqui nós temos um texto, né, do plano de estudo tutorado que fala sobre as lavadeiras. Veja bem, antigamente as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas nas margens dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam suas roupas em meio a muita cantoria. Então,
Esse texto, ele está indicando para nós uma experiência de tempo, a experiência das lavadeiras. Olha que questão interessante. Pode ser que você nunca tenha vivenciado, né, ter visto uma lavadeira, ou pode ser que isso seja comum, né, na sua cidade, né, onde que você vive, ter ainda essas profissionais. É interessante, né, existe um ditado, né, uma fala na sociedade que fala assim: nossa, você fala igual uma lavadeira. Né? Ou seja, que você fala muito. E por que tem esse ditado? Justamente porque a experiência de tempo, a experiência de vida desse grupo ali, né, quando elas se encontravam para lavar roupa na beira do rio, era de conversa. Né? Era um momento em que essas senhoras, né, essas mulheres, elas se encontravam e elas vão ali compartilhar conhecimento, compartilhar informações, né? Elas vão contar sobre a vida delas. Era um momento em que elas tinham ali de diálogo. E a cantoria, né, que gerava criatividade, essas mulheres expunham, né, experimentavam criatividade ali ao cantar, né, e ao entoar várias músicas, né, sobre a própria vivência, né, de ser lavadeira. E aí, veja, tem esse ditado, né, que falava, né, não fala igual lavadeira, né, uma coisa, né, que denota uma certa discriminação. E você vai pensar também, né, que esse espaço ele vai deixar de existir com algumas mudanças que vão ocorrer. Então, o hábito de lavar na beira do rio, né, falava assim, né, a gente pode pensar, né, como que essas mulheres elas vão carregando as trouxas de roupa até a beira do rio, elas vão lavar, né, depois elas vão colocar aquilo dali para secar, né, como que é feito o secamento dessa roupa? É do mesmo jeito que a gente faz hoje, né, a gente tem outras maneiras de secar a roupa, né, existe, né, uma expressão que fala assim, pôr a roupa para quarar. Né? E aí a gente não usa mais isso, né? A gente põe lá, pendura a roupa, né? Coloca a roupa para secar. E antes, né, o termo era um pouco diferente. Então, a gente pensando nessa ideia, né, dessa forma, a gente vê que a mudança, né, no lavar a roupa, a introdução, ela pode ter sido positiva, mas também ela pode ter sido negativa, depende do ponto de vista. Porque positivamente você pode pensar, levar a roupa até no rio, pegar essa roupa, lavar ali no rio, ficar esperando, né? Às vezes o local onde vai secar essa roupa podia sujá-la, né? Por causa da terra que está em volta. E hoje não, né? Hoje você tem o tanque de pedra dentro de casa, ou você tem um tanquinho ligado na energia elétrica, ou você tem uma máquina de lavar, você tem máquina de lavar e de secar. Isso pode ter sido, né, pensar de uma forma positiva, porque melhorou a atividade. Mas também pode ter pensar de uma forma negativa, porque você eliminou, né, o contato entre essas mulheres, né, eliminou o exercício da criatividade quando elas entoavam as suas cantorias, né, os seus cantos, quando elas, né, conversavam entre elas e trocavam experiências, confidenciavam, né, coisas do dia a dia, fofocavam, né, sobre, né, as coisas que estavam acontecendo ali, compartilhavam pensamentos políticos, pensamentos culturais, da criação dos filhos e das filhas. Então, isso pode ter sido um ponto negativo, porque você foi perdendo essa relação, esse diálogo, uma vez que você se isolou dentro de casa, porque agora você tem o tanque de pedra, né, porque você tem a máquina de lavar, então você não precisa mais sair ali. Ou quando essas mulheres lavadeiras, né, faziam esse serviço para outras famílias, e elas se encontravam ali no rio, né, e depois elas passam a ficar sozinhas nas casas dessas famílias, exercendo a função ali no tanque ou na máquina de lavar, então elas também estão isoladas, né, elas vão ter uma nova relação com a profissão, ou também vão deixar, né, vão ter que procurar uma outra profissão, porque esse ofício deixou, né, de ser essencial, uma vez que agora você tem a máquina, você tem o tanque, facilitando aí então para aquela família não precisar contratar o serviço de uma lavadeira. Então a gente tem que pensar, né, nas positividades e negatividades de qualquer mudança. Isso tudo que eu disse a vocês, né, são os questionamentos que vêm aqui.
né, podemos pensar sobre como as mulheres lavavam suas roupas, como era a vida das mulheres no período dos bisavós, avós e pais, né, você pode perguntar em casa, pode pensar aí, né, em casa eu estou lá, né, moro com meus pais, então vou perguntar para eles como era isso, ou posso perguntar também se meus avós moram comigo, ou se, né, tem como ligar e perguntar, né, mandar uma mensagem, perguntar como é que era a vida, né? Se eles conhecem essa profissão, poder pensar como a maioria das pessoas lavam as roupas nos dias de hoje, né? Será que as mulheres lavam as roupas assim ou não, né? E a questão da positividade e da negatividade, né, dos avanços técnicos e tecnológicos, ok? Então a gente respondeu isso daí na fala anterior, beleza? Então, né, na aula de hoje a gente viu a mudança e permanência, né, no ambiente, no cotidiano, né, e como que isso é importante a gente ter o entendimento dessa mudança e dessa permanência, e vamos realizar então um exercício para poder, né, fixar essa competência do ensino de história. O exercício é o de número 6 do PET 2, nós vamos ver a carta do Rafael, né, e da Lia, a avó Lia e o Rafael. Então, primeiramente, a carta da avó Lia para o Rafael, que é o neto dela. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância, quando tinha sua idade, e fiquei com vontade de te contar algumas coisas. A minha casa não existe mais. Lá foi construído um hospital. A casa que eu vivi era simples e bem pequena. Eram apenas 3 quartos para acomodar meus pais e meus 10 irmãos. Possuíamos um banheiro com uma banheira bem grande e às vezes fazíamos uma farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincávamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, pega-pega e esconde-esconde. Ia também para uma praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada que ganhei e lembro que ela não tinha pneus quando chegou. Eu ajudava com as tarefas de casa, organizava também os uniformes dos meus irmãos. Nós usávamos saias pregueadas e os meninos bermuda e camisa de botão. Vovó Lia. E agora a gente vai ver o Rafael, né? Qual que é a resposta do Rafael? Vovó Lia, recebi sua carta e gostei muito dela, mas agora eu vou contar um pouco da minha infância. Moro em um apartamento com meus pais e minha irmã. Tenho meu próprio quarto. No apartamento tem mais 2 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros e uma varanda. Tenho 8 anos e gosto de futebol, pega-pega e esconde-esconde. Também gosto da mesma brincadeira que você gostava, de esconde-esconde. Às vezes brinco com os meus colegas do prédio, na garagem, pois há muitas limitações em poder brincar na rua, porque é muito movimentada e perigosa. Assim, acabo passando grande parte do tempo no celular e na televisão. Estudo em uma escola que é bastante organizada e tem muito espaço para salas e para brincar. Tenho uma professora e 9 matérias. Vovó Lia, despeço com um grande abraço. Rafael. Então vamos ver o que o exercício pede, né, pensando aí nas habilidades e competências e mudanças e permanências ao longo do tempo, né? Mudanças e permanências, brincadeiras. Quais brincadeiras ali que são colocadas, que são permanentes ao longo do tempo? A gente tem o pega-pega e o esconde-esconde, né? Mas temos mudança também porque o Rafael fala de futebol, né? O Rafael fala de brincar na garagem, enquanto a avó Lia brincava na rua, andava de bicicleta na rua. Então, né, a gente tem essa mudança aí. Na escola, a gente tem a mudança do uniforme, né? Ela fala, né, das saias pregueadas, da camisa de botão, que não são, né, o tipo de uniforme que nós temos hoje. Mas também permanece a questão, né, do espaço de brincadeiras e as salas de aula na escola. Quando a gente pensa na moradia, né, ele mora em apartamento, a avó morava numa casa. O apartamento tem 2 banheiros. Na casa da avó tinha um banheiro só. Ela fala que era uma casa simples, né? O apartamento já parece ser, né, um local mais sofisticado. A rua. A avó morava numa rua tranquila, onde ela podia brincar, onde ela podia andar de bicicleta, ela ia até a praça, enquanto ele mora numa rua movimentada e perigosa, então ele não pode sair.
E os aspectos da rotina e das tarefas, ela fala, né, que ela ajudava nas tarefas de casa e, né, organizar o material escolar dos irmãos, enquanto ele não fala de nenhuma tarefa de casa, né, ele só fala, né, das tarefas escolares e que ele passa tempo na televisão e no celular, né, justamente porque ele não pode sair muito ali de casa, né, porque a rua que ele mora é movimentada. Então, a gente viu aí o exercício onde nós conseguimos entender essas questões de mudanças e permanências no longo do tempo, ok? E aí, a gente espera vocês na próxima aula, né? Tenham bons estudos aí e até mais.